Saudações aos irmãos que nos acompanham pela internet e orem por nós, que nós agradecemos as vossas orações, certamente. Vocês também estão nas nossas orações e oramos para que, acima de tudo, a palavra de Deus se espalhe e também seja compreendida e também seja desfrutada, seja apaladada, porque ela de facto é gostosa. Mais doce são as palavras da palavra de Deus do que o mel, diz a Bíblia. E eu vou pedir aqui ao Dário para ele ler a nossa passagem nas Escrituras, que é o capítulo 2 da primeira Epístola a Timóteo, e vamos ler o capítulo, por favor. Então, diz assim a palavra de Deus: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo, a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz na fé, na caridade e na santificação. E assim, termina a palavra de Deus. Graças a Deus. Esta minha versão diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor ou caridade e na santificação. A minha é a revista corrigida, mas um pouco mais recente. Ok, tudo bem. Muito obrigado, Dário. Nada. Vamos ouvir então o irmão Alberto. Um grande abraço para o irmão Alberto. Já falta pouco para ele estar connosco. Ele virá do Brasil em agosto e o tempo passa depressa. Vamos todos orar por ele, porque ele também, quando vier, vai certamente ter um ministério alargado, não apenas aqui na Quinta do Conde, mas também noutras assembleias que esperamos visitar durante a estadia dele. Um grande abraço depois para ele e vamos então ouvir o que o Senhor tem hoje a dizer-nos através dele. Graças a Deus por sua palavra. Eu louvo ao Senhor por cada irmão que comparece a essa reunião de oração, para estudar as Escrituras, para intercessão, para comunhão. Estamos na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, agora no verso 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é agradar a Deus? O que é fazer a sua vontade? A vontade de Deus é nos ouvir. A vontade de Deus é que tenhamos comunhão com Ele. Você sabe agradar a Deus? A sua vida é agradável ao Senhor? Para entendermos um pouco mais o contexto, o verso 1 e o verso 2 está falando sobre oração, sobre comunhão com o Senhor, com o Criador. E Deus anseia demais em ouvir a sua voz, em partilhar convosco através das Escrituras. Olhando para o livro de Salmos, que é rico em orações, sim, é de outra dispensação, mas traz princípios onde podemos identificar tipos de oração. E vamos ver 5 tipos de oração que podemos usar no nosso dia a dia. Não todas de uma vez, não por esta ordem apresentada agora, mas são tipos de oração que você pode exercitar durante o dia, de uma forma ou de outra, um momento após o outro. Vejamos então o primeiro tipo,
oração de adoração. Nós vamos encontrar no Salmo 113, os primeiros 5 versículos. Adoração é fazer elogios a Deus, a sua pessoa, pelo seu amor, pela sua graça e perdão, pela sua majestade, soberania, pelos seus atributos. Para isso precisamos ler as Escrituras, para conhecer melhor esta pessoa que vamos adorar e reconhecer como o grande Criador, aquele que tem um projeto para a sua vida, aquele que tem um plano estabelecido. O Senhor procura adoradores que o adorem. João 4:24, o Senhor Jesus declarou isto. E você é uma pessoa que Deus procura. Segundo tipo de oração, nós vamos encontrar a oração de confissão, no Salmo 32, os primeiros versículos. Oração de confissão é aquele momento onde você reconhece, por pensamentos, palavras, atitudes, onde errou, e busca arrependimento, confissão, busca então perfeição, busca então cada vez mais moldar ao padrão estabelecido por Deus, identificando o nosso erro, a nossa fraqueza, identificando aonde estamos pecando, aborrecendo a Deus. Você sabia que uma oração sem confissão, ela pode não ser ouvida, nem respondida, conforme o Salmo 66, no verso 18. Portanto, este é um item, um tipo de oração muito importante e que, como uma respiração, durante o dia nós precisamos exercitá-la. A oração de intercessão está no Salmo 20, os primeiros versos. Intercessão é você se colocar no lugar da pessoa que está precisando de uma intervenção divina na sua vida. Sentir a dor daquele irmão, daquela pessoa, do próximo. E assim você ter empatia, pedir por aquela pessoa que com tanta fraqueza já não tem forças e nem entendimento para buscar ao Senhor. Mas o Senhor gosta de ouvir as nossas intercessões. A oração de petição, Salmo 54, os primeiros versos. Esta é aquele momento íntimo onde você vai pedir pela sua vida, pelos seus projetos, pelos seus sonhos, pela sua vida espiritual. E aí é aquele momento onde você clama ao Senhor por sua família, por sua vida. E por fim nós temos oração de ação de graças. Este é muito importante. É o Salmo 92, os primeiros versos. Agradecimento, algo específico da sua vida que Deus tem feito. Agradecer, reconhecer a mão de Deus na sua vida. Isso é muito importante. A reunião de oração é algo que temos que ter muito carinho e valorizar demais esses encontros, pois, graças a Deus, por estes momentos importantes, onde podemos juntos orarmos a Deus, reconhecer a nossa fraqueza e a nossa dependência a Deus. Isso vai nos trazer vida, isso vai nos trazer motivação, esperança e alegria. Sem a reunião de oração, isso vai ficar pobre. Nós vamos perder forças. E ninguém quer perder força, e muito menos não ter vida, porque a oração traz vida. Imagine uma situação sem a reunião de oração, sem vida de oração. Nota de falecimento. Faleceu na igreja dos negligentes, frios na fé, a dona reunião de oração. Já estava enferma por um longo período e deixa saudades. Ela vinha sendo ignorada, mal notada, com baixa assistência e acabou em solidão. Dona reunião de oração foi proprietária de grandes avivamentos durante a história e de grande poder e influência através da história. Os médicos constataram que sua doença foi motivada pela frieza de coração. Mais ainda, devido à falta de circulação do sangue da fé. Constataram ainda dureza nos joelhos, dificuldades para caminhar e ir adiante, fraqueza de ânimo
e muita falta de boa vontade. Foi medicada, mas erroneamente lhe administraram doses excessivas de um xarope sobre reuniões sociais, sufocando-a. Deram-lhe então a administração de empresas. Não deu resultado, não reagia. Deram-lhe injeções e competições esportivas, o que provocou má circulação entre as amizades, afetando relacionamentos, trazendo ainda mais males à carne, manifestando agressividades, como rivalidades, ciúmes, rixas e separações. A equipe médica ainda tentou outros métodos, sem sucesso. Aplicaram-lhe muitos acampamentos, clube social, clube santo e até congresso de mulheres. Resultado: morte súbita. Morreu Dona Reunião de Oração. A autópsia revelou falta de alimentação do pão da vida e carência da água viva, seguida de ausência de vida espiritual, sem leitura da palavra viva. Em sua memória, a Igreja dos Negligentes e Frios na Fé, situada na Rua do Mundanismo, número 666, avisa que não funcionará mais durante a semana com reuniões ou mesmo estudos. Os cultos serão domingo pela manhã, cultos breves. Isso se não tiver nenhum feriado no meio ou alguma férias estendidas. Noticiamos, infelizmente, a morte da Dona Reunião de Oração. Ora, irmãos, continuando o nosso estudo, depois de ouvirmos o nosso irmão Alberto e falando sobre o falecimento da reunião de oração, nem de propósito, nós há pouco tivemos a nossa reunião de oração. E na nossa reunião de oração há pouco tivemos alguns casos singulares que eu gostaria aqui de destacar, não vou entrar em detalhes. Mas começamos por ter aqui no púlpito, aqui junto ao púlpito, 3 jovens irmãos que se converteram há pouco tempo, pelos quais oramos. Tivemos aqui uma família, também junto ao púlpito, composta por pai, mãe e 3 filhos, sendo que um deles é bebê. Vieram ao estudo bíblico uma quarta-feira à noite, a família toda, aqui. Oramos por esta família e pelas outras famílias aqui da igreja. Tivemos aqui também duas irmãs que nos fizeram lembrar Marta e Maria. E tivemos aqui também uma tia e uma sobrinha que nos fizeram lembrar Barnabé e João Marcos. Também oramos por eles. Nós precisamos de irmãos na fé que tenham estes laços, este tipo de laços familiares, de irmandade e de tio-sobrinho. Também nós oramos aqui por irmãos mais velhos. Algumas irmãs que também estiveram aqui, pelas quais oramos, e irmãos. E é isto a reunião de oração, e que não pode morrer. Pelo menos, nós não queremos que aqui connosco isso aconteça. E daqui faço um apelo para que nas diferentes igrejas locais que porventura alguém esteja a ouvir este estudo, possa tomar isto em atenção como referência. Penso que não me esqueci de nada daquilo que foi de há bocado. Portanto, cobrimos uma faixa etária desde os mais pequeninos, bebés, até aos mais velhos, passando pelas idades intermediárias. Precisamos orar pela igreja toda. Mas vamos à nossa passagem. O capítulo 2 e versículo 3 da 1 Timóteo diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Bem,
Quando eu leio este versículo, 1 Timóteo 2,3, e leio aqui sobre aquilo que é bom e agradável, faz-me lembrar Romanos 12, versículo 2. Isto faz-me lembrar, mas é que faz mesmo lembrar, que diz assim, para que experimenteis, portanto a Bíblia diz para nós apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, rogo-vos pela compaixão de Deus, diz o apóstolo Paulo no versículo 1, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é interessante é para que experimenteis, diz aqui, para que experimenteis, no versículo 2, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, quando eu leio em 1 Timóteo 2,3 sobre a vontade de Deus, quando eu leio em 1 Timóteo 2,3 daquilo que é bom e agradável a Deus, lembra-me Romanos 12,2, que nos fala do que é bom e agradável e perfeito. Diz ele, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, portanto, quando eu leio aqui em 1 Timóteo 2,3, porque isto é bom e agradável, isto tem a ver com a vontade de Deus. E se nós atentarmos para o contexto que temos estado a estudar, já nos estudos anteriores, e hoje também, nós vimos que o apóstolo tem aqui duas vertentes que está aqui a dizer que é bom e agradável, e que é boa e agradável vontade de Deus. E o que é? Orar. Ainda agora ouvimos o nosso irmão Alberto falar acerca disto. Isto é bom e é agradável a Deus, e é boa e agradável vontade de Deus, e também fala da questão de evangelizar, de falar às almas, e até de orarmos para que Deus salve. Deus quer que todos os homens se salvem. É o que nós temos aqui, e já vimos isso no estudo anterior. Portanto, temos aqui algo que é bom e agradável. Mas não é só bom e agradável orar e evangelizar. Isto é bom e é agradável. Já agora deixa-me dizer uma coisa. Às vezes há um estigma, não sei por que carga d'água, há um estigma na oração e há outro estigma na evangelização que parece que leva as pessoas, muitas delas, a não orarem e a não evangelizarem. Mas eu quero vos dizer que a Bíblia diz que orar e evangelizar é bom e é agradável. Ao contrário do que muitos possam pensar. Portanto, se porventura o sentimento que tendes é diferente deste, orai ao Senhor para que Ele vos mostre a realidade dos factos e experimenteis a experiência da oração e da evangelização para verdes que de facto é mesmo bom e é mesmo agradável. Mas a vontade de Deus é mais do que ser boa e agradável. Aliás, a vontade de Deus não é mais que ser boa e agradável. A vontade de Deus a boa e agradável vontade de Deus é mais do que isto. A boa e agradável vontade de Deus não se cinge à oração e não se cinge à evangelização. É mais do que isto. Por isso, não aparece aqui, ao contrário de Romanos 12,2, a palavra perfeita. Porque em Romanos 12,2 nós lemos para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui só lemos sobre a boa e agradável vontade de Deus. Isto é bom e agradável diante de Deus. Mas não lemos aqui sobre ser perfeito. E porquê é que não lemos aqui sobre ser perfeito? E lemos em Romanos 12,2. Em Romanos 12,2 lemos da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando aqui o apóstolo está a falar daquela vontade de Deus que é boa e perfeita, que é a oração e a evangelização, e que eu disse bem, e repito, que a boa e agradável vontade de Deus não se esgota na oração e na evangelização, ele não podia dizer aqui perfeita, porque a vontade de Deus não está completa apenas com oração e evangelização. A vontade de Deus é mais do que isto. E por isso ele não podia falar aqui que isto é bom, agradável e perfeito, porque isto não é perfeito, não é completo. Nós estamos a ver aqui uma parcialidade da vontade de Deus, uma parte parcial da vontade de Deus, que é a oração e a evangelização, mas a vontade de Deus é mais do que isto. E eu quero-vos falar um pouco acerca disso. A vontade de Deus completa, portanto a vontade de Deus perfeita, é mais extensa do que a oração e do que a evangelização. Por exemplo, é da vontade de Deus a nossa santificação. Lemos isso claramente na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4,3 nós lemos assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Portanto, não é só oração e evangelização, é também santificação, a nossa santificação,
que vos abstenhais, diz ele a seguir, da prostituição. Isto também é bom e agradável, isto também faz parte da boa e agradável vontade de Deus. Portanto, a vontade de Deus perfeita é mais do que oração e evangelização. Também envolve santificação e abstinência da prostituição. A vontade de Deus é mais lata, é mais vasta. A vontade de Deus é ser livre deste presente século mau. Há muitas pessoas que estão escravizadas por este presente século mau. E sabem que a Bíblia diz que o diabo é o Deus deste século. E ele é que está a inspirar este século. Ele é que está a governar este século. E muita gente ama aquilo que é produzido por Satanás. E então, quero-vos dizer que a vontade de Deus é sermos livres deste presente século. Em Gálatas 1:4 nós lemos assim: o qual, o Senhor Jesus Cristo, se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mau. E notem agora a seguir, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Portanto, a vontade de Deus nosso Pai é mais do que orar e evangelizar. A vontade de Deus nosso Pai é sermos livres deste presente século. Estão a ver? A vontade de Deus relacionada com isto? A vontade de Deus é a vossa santificação, e aqui lemos agora que a vontade de Deus é sermos livres deste presente século. A vontade de Deus é mais do que isto que eu falei até agora. A vontade de Deus, e isso é que torna a vontade de Deus perfeita. A perfeita vontade de Deus é a vontade de Deus completa, é um pacote muito mais vasto do que apenas evangelizar e orar, e do que estar a viver uma vida santificada, e do que estar a viver livre deste presente século mau. A vontade de Deus, segundo nós vemos, é sabermos onde ir e sabermos quando ir. Este é um problema que muitos têm. Muitos não sabem se devem ir e não sabem quando ir. E a vontade de Deus também passa por isto. Eu, na minha vida, não posso tomar a decisão arbitrária de decidir que vou ou que deixo de ir. E determino o calendário, quando é que vou. Não. Eu tenho que perceber que Deus quer que a sua vontade impere também nas minhas decisões quanto a onde eu vou e quando vou. E é isto que nós lemos, por exemplo, em Romanos 1:10, quando o apóstolo Paulo pede as orações dos crentes, ele diz: pedindo sempre as minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Que seja pela vontade de Deus. E eu quero ir ter convosco, mas que seja pela vontade de Deus. Que de facto seja da vontade de Deus que eu vá, e que seja no tempo que Deus quer que eu vá. Isto é muito importante. Em Romanos 15:32, isto está no princípio do capítulo da Epístola aos Romanos, e no fim da Epístola, no capítulo 15, versículo 32, nós lemos assim, eu vou ler o 32, porque depois há um outro versículo que está associado a isto. A fim de, pela vontade de Deus, chega a vós. Eu quero chegar a vós pela vontade de Deus, com alegria, e possa recriar-me convosco. Quando nós fazemos a vontade de Deus e as nossas decisões são dependentes da vontade de Deus, nós vivemos com alegria e recriamos-nos. De outra forma, poderá ser um peso e um fardo. Mas o que eu quero dizer, o outro versículo que está associado a este, está no versículo 30 de Romanos 15. Mas 2 versículos antes, no versículo 30, o apóstolo diz assim, e cá está a oração, para saber a vontade de Deus. A oração passa para saber a vontade de Deus. Quanto a onde é que eu vou e quando é que eu vou. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim, a Deus. A fim de que pela vontade de Deus chegue até vós. Combatei comigo nas vossas orações, por mim, para que eu saiba qual é a vontade de Deus, a fim de chegar a vós. A vontade de Deus é mais vasta. Por exemplo, e estou-me a cingir à Bíblia, atenção, não estou aqui a inventar nada. Estamos a ver na Bíblia o que é que a vontade de Deus envolve e abrange. O exercício do nosso ministério, qualquer que seja o nosso ministério, deve ser pela vontade de Deus. Não é, e tal, e eu agora apetece-me, ou acho que... Não, deve ser pela vontade de Deus. Os dons, as capacidades que supostamente nós temos para servir, deve ser pela vontade de Deus. Isto não é fabricado pelos homens.
Deve ser pela vontade de Deus. E é assim que Paulo, por exemplo, diz assim, 1 Coríntios 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Atenção, Paulo é chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi ele que disse, eu cá sou apóstolo e tal. Qual é o teu dom? É pela vontade de Deus. Qual é o teu serviço? É pela vontade de Deus. Qual é o teu ministério? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, está no princípio da primeira carta aos Coríntios. Na segunda carta, e em outras cartas nós vemos o mesmo princípio, mas eu cingi-me a estas duas, a primeira epístola e a segunda epístola aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A vontade de Deus é um assunto apaixonante na Bíblia. A vontade de Deus é boa, é agradável. E a perfeita vontade de Deus é a vontade de Deus completa. Para ela ser completa, nós não podemos apenas ver este aspecto da vontade de Deus, que é da vontade de Deus, e ignorar outros aspectos que também são vontade de Deus. Outro aspecto da vontade de Deus que é muito importante, sabem qual é? É nós sermos consagrados a Deus. Consagração a Deus. E eu faço uma pergunta, vocês estão consagrados a Deus? Vivem vidas consagradas a Deus? E mais, vivem vidas consagradas aos crentes? Porque quando a Bíblia fala de consagração, fala de consagração a Deus e consagração aos crentes, aos irmãos na igreja. Devemos ser consagrados a Deus e aos crentes. E olha, e é da vontade de Deus não defraudar os crentes. Porque podemos defraudá-los. Ou seja, devemos corresponder às expectativas que os crentes têm a nosso respeito. E não os desiludirmos. Não os defraudarmos nas suas expectativas. E às vezes há crentes que esperam alguma coisa de nós e ficam desiludidos. É da vontade de Deus não desiludirmos os crentes, é da vontade de Deus não desiludirmos Deus, estarmos consagrados a Deus e estarmos consagrados aos crentes. Vou ler, 2 aos Coríntios 8,5, diz assim, que aqueles crentes em questão não somente fizeram como nós esperávamos, penso que são os da Macedónia, se não estou em erro, não somente fizeram como nós esperávamos. Reparem, isto é não defraudar os outros. Eles fizeram o que eles esperavam. Mas quero-vos dizer outra coisa. Eles fizeram mais do que eles esperavam. Isto é fantástico. E esta é a vontade de Deus. É que nós surpreendamos as expectativas, mesmo até as expectativas que os outros têm a nosso respeito. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós. E olha o que está escrito a seguir. Pela vontade de Deus. Se deram em primeiro lugar ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Outro aspecto que faz parte deste pacote da vontade de Deus, desta vontade de Deus que é boa e perfeita, a perfeita, que é boa e agradável, a perfeita vontade de Deus, a completa, envolve também isto, sermos agradecidos. Se há coisa que nos deve caracterizar sempre, é sermos agradecidos. Mesmo quando vêm coisas más à nossa vida. O Senhor o deu, o Senhor o levou, disse Jó, bendito seja o nome do Senhor. Isto é ser agradecido. E a Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Em tudo. Isto é da vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Está lá escrito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para convosco. Outra coisa muito importante. Fazer a vontade de Deus tem muito que se lhe diga. Não é fazer a vontade de Deus por obrigação. Não é fazer a vontade de Deus porque sim, é a vontade de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Não, diz a Bíblia, fazer a vontade de Deus de coração. Não é por obrigação, é de coração. Que Deus nos ajude nisto, que isto é que é o pacote completo da vontade de Deus. Em Efésios 6,6 nós lemos assim, não servindo à vista,
como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus agradável, boa, agradável e perfeita. E eu disse perfeita quer dizer completa. E aqui na nossa passagem, em 1 Timóteo 2,3, a palavra perfeita não está lá, só está lá bom e agradável. Porque a vontade de Deus é mais do que aquilo que está lá. E agora vocês reparem nisto. Sabem quem era uma das pessoas que era um verdadeiro guerreiro na oração? Era Epáfras. Lemos disso na carta aos Colossenses. Por exemplo, Epáfras era um guerreiro da oração. E sabem que Epáfras orava? Sabem para que é que ele orava? Vocês se calhar sabiam que ele orava, mas não sei se já tinham notado porque é que ele orava. Qual era o objetivo dele na oração? Isto também tem muito que se lhe diga, a oração. A gente ora para quê? Quando a gente ora a Deus, falamos com Ele sobre o quê? Olhem o que é que ele orava. Ele orava para que nós fôssemos consumados em toda a vontade de Deus. Para que tivéssemos a vontade de Deus perfeita, o pacote completo. Ele orava para que os crentes experimentassem, fossem consumados em toda a vontade de Deus. Ele diz assim na carta aos Colossenses 4:12. Diz Paulo aos Colossenses: olha, saúde-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Eu gosto disto. E ele em oração combatia sempre. Não era às vezes. Às vezes há crentes que dizem, vamos fazer uma reunião especial de oração, ou vamos ter um momento especial de oração. Não. Esqueçam. Combatendo sempre. Isto faz parte do pacote completo da vontade de Deus. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Para quê? Para que vos conserveis firmes, perfeitos, isto é, completos, e consumados em toda a vontade de Deus. Já viram? Por que ele orava? Querem saber qual era o lema, podemos assim dizer? Antes disso, quereis saber qual deve ser o lema, o lema que nos deve assistir na nossa peregrinação enquanto cá andamos? O nosso lema deve ser este. Deve ser o lema que movia Paulo. E o lema, podemos dizer que está aqui em Atos dos Apóstolos 22:14, quando lemos assim: e ele disse. E foi Deus que disse: o Deus dos nossos pais de antemão te designou. O Deus dos nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade. E vejas aquele justo. Conheças a sua vontade, vejas aquele justo, depois lemos assim: e ouças a voz da sua boca. Se vocês e eu quisermos conhecer a sua vontade, ouçamos a voz da sua boca. Ouçamos a voz da sua boca. E sobre a vontade de Deus estamos a ouvir a voz da sua boca. E termino dizendo aquilo que nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36, acerca de David. Sabem o que nós lemos acerca de David? Isto deve ser dito acerca de nós, deve ser o nosso grande objetivo, deve ser o nosso alvo. Porque, na verdade, tendo David no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Notem, David, no seu tempo, serviu conforme a vontade de Deus. Que seja assim com cada um de nós. Que assim seja.
tens a Deus. E vamos. Eu vou pedir ao Eloy para vir aqui terminar com a oração, por favor.